entanto, as pessoas oferem um salário diferenciados. E isso não, a gente consegue sentir nitidamente, não apenas nos dígitos que vêm nas contas bancárias, mas também no tipo de tratamento. Isso quando estamos falando de assunto Angola. E aí você tocou numa questão muito interessante, é que está sendo feito um estudo sobre isso exatamente para tentar minimizar ou maximizar ou melhorar essa situação em termos de disparidade salarial. Como é que se melhora uma situação em que é uma escolha, é uma decisão? Essa é a minha dúvida. Eu fiquei sem saber, sem entender exatamente, sei lá. Não, doutora Chocolate, é o seguinte, na verdade trouxe aqui um dado muito interessante. A disparidade salarial, principalmente em Angola, não é porque indivíduo do mesmo setor da educação há aqui um hiato muito grande, não. É por conta, essa disparidade me parece que surge mais por conta dos setores diversificados. Ou seja, indivíduos que eventualmente tenham o mesmo grau acadêmico, certo? E estão em setores diferentes. Eventualmente poderia estar na educação e outro num outro setor, é exatamente isso. Por exemplo, dificilmente nós vamos encontrar uma contestação dentro do Ministério da Educação porque há aqui uma disparidade salarial ou um hiato salarial muito grande, ou então no Ministério da Saúde, ou então no Ministério do Ensino Superior, não. Há sempre essa comparação, E, de facto, os que levantam os que defendem essa tese, têm comparado com outros setores. Por isso que eu disse aqui no princípio, que eventualmente existam setores que os critérios de discriminação salarial não são os mais justos, não são os mais transparentes possíveis. E nós também aqui queríamos entender, porque não se percebe que um catedrático ganha muito menos em relação ao indivíduo que é técnico médico, que se calhar está num outro setor. É exatamente isso que nós queremos perceber. E essa é a grande reclamação que há aqui. Não significa dizer que a disparidade está dentro do... Não. Ou seja, dentro da Em Angola, Altino, em Angola nós até podemos ter isso. Eu já fui diretora de recursos humanos e de uma instituição, de 3 instituições de ensino, e com relação a salários, eles estão realmente padronizados em termos de setores. Então, nós não temos muita disparidade em termos de docentes ganhando mais, é por categoria, de primeira, de segunda, de terceira, exatamente. E todos que estiverem de primeira vão ganhar, oferir o mesmo salário, e todos que estiverem no segundo, e assim sucessivamente. E agora nós não temos muito esses problemas, é mais por setores realmente, médicos, professores, técnicos de AGT e whatever, essas pessoas realmente acabam oferindo outro salário, porque também tem outras categorias, já temos outros problemas. Quando eu levantei a questão sobre a disparidade salarial, porque é uma coisa que, pelo menos no Brasil, graças a Deus, Angola ainda, nós não temos esse problema, o Brasil é uma questão ainda muito discutível, porque pessoas que estão no mesmo setor, independente de terem conhecimento, terem formação, experiência, tempo de casa, só por fato de serem mulheres, já vamos começando por ali, acabam oferindo um salário inferior a muitos homens. Já existe essa disparidade. E nós vimos que isso no Brasil não é apenas um problema do Brasil. Estados Unidos, você falou que veio também, estão fazendo um estudo nos Estados Unidos, vocês conseguiram ver uma situação parecida? Porque no Brasil existe, não apenas para médicos, professores, para doutores, mas para todas as áreas. Existe essa disparidade salarial, essa diferença muito grande e gritante. Já apareceram até algumas reivindicações, manifestações de atores, atrizes, reclamando exatamente sobre situações parecidas. E eu tenho certeza, entre aspas, porque a nossa disparidade salarial em Angola, por exemplo, não é relacionado a gênero, né, feminino e masculino, mas sim pelo QI de quem te indica, em muitos casos, e outras atribuições também que Angola acaba oferecendo, e não exatamente apenas por ser mulher ou por ser homem. E era mais ou menos sobre isso que eu queria saber, e também você conseguiu me explicar melhor, que em Angola nós não temos esse problema, é mais por setores mesmo, pelas áreas, médicos, professores e engenheiros, e por ali vai. E não exatamente pela diferenciação de gênero, não é? Masculino, feminino.
Certo, certo, sim, Eu doutora. posso falar Sim, doutora. Sim. que se nós entrarmos nesta, também fazer só aqui espécie de uma introdução, que a disparidade ela existe até nas sociedades mais evoluídas. O ideal seria a diminuição dessa disparidade entre o salário do top muito alto e o salário mínimo muito baixo. Por exemplo, só um estudo que foi feito em 2019 ou 2020 em Angola, presidente da República com salário, remuneração, aquilo tudo que ele merecia, que é um salário no final de 2 milhões e pouco, e o salário mínimo da pessoa mais baixa estava com um salário de 40 e pouco ou 30 e poucos. Então há uma disparidade muito grande entre o mínimo e o máximo. Também dizer o quê? Que eles fazem um salário, tem um conjunto no OGE, estipulado aqui que vai ser o salário mínimo, de qual é a quantidade de funcionários públicos. Devo dizer que do volume de salário que é disponibilizado do OGE para a função pública, per capita, dava para o angolano, no ano de estudo, penso que foi 2019 ou 2020, já não tenho bem em mente, angolano iria receber 420 mil kwanzas mensal. Mas isso não acontece, é só para ver se fosse o per capita justo, seria de 400, mas infelizmente nós recebemos quanto? Tem um que recebe lá, o PCA da TAG, por exemplo, recebe em volta quase 50 mil dólares mensal, porque é assim que se paga o pessoal da aviação a nível mundial. Tem salários de 100 mil, equivalente a 100 mil dólares, 70 mensal, e o nosso também não foge, recebe 50 e tal milhões mensal. E a TAG é uma empresa pública, ok? Apesar de ser uma empresa igual a EN, não tem PCA, gera rendimentos, entre aspas, e a TAG só gera prejuízo, ainda assim a remuneração desses PCA e os seus é muito alto. Nós aqui vamos nos concentrar, isso é para dizer o quê? Vamos nos concentrar no setor público, porque as disparidades elas vão existir sempre, e depois íamos entrar do gênero. O que acontece? Dos estudos, o que vai? Normalmente ali as feministas já vêm e já vão lutar. Nós mulheres, infelizmente, somos aquelas que vamos ter que abandonar, muitas vezes, o serviço, vamos ter que abandonar os serviços de risco, como a Altino fez aqui na introdução, são aquelas que pagam melhor. Por quê? Porque nós temos a nossa família, nós mulheres somos mais sensíveis, decidimos que pelos nossos filhos, não vou fazer 48 horas de trabalho. Os homens não. Olha, queres ganhar mais, tens que ir para uma província. Vão te pagar mais, o salário líquido final vai ser mais, porque vais te deslocar. Vais fazer mais horas extras, o salário vai ser maior. Mulheres muitas vezes não estão disponíveis para isso, mas também tem aquelas mulheres que depende de nível, porque vai-se ver que isto foi variando de ano a ano. Nos anos 70, as mulheres decidiram ir para a maternidade muito mais tarde e focar-se no seu serviço e ali oferiram salários mais altos. Depois tem aquilo, as mulheres são as maiores, são as que somos quê? Somos maiores comparado na taxa, somos mais que os homens, somos mais na sala de aula, significa que temos mais mulheres com ensino superior, mais mulheres na empresa, mais. E mesmo assim, tem os homens também são, se isso significa que as mulheres estão sempre mais, significa o quê? Que elas podiam oferir salários mais altos, mas infelizmente nem sempre isto ofere. Então eu não queria entrar neste, porque depois íamos